Olá pessoal, eu sou o Caio Fábio e hoje eu vou apresentar o meu projeto de trabalho Razão Pré-Terapêutica Linfócito Monócito ou LMR como fator prognóstico e sua relação com imunossupressão em câncer de cavidade oral, onde foi orientado pela professora doutora Deise Vilas Boas. O câncer oral é uma das neoplasias malignas mais comuns e mais agressivas globalmente no Brasil. O estudo foca no carcinoma escamocelular oral, ou CEL, que surge do epitélio da cavidade oral e representa mais de 90% das lesões malignas na região, sendo uma das formas mais frequentes de câncer bucal. Essa imagem demonstra bem o aspecto clínico de um paciente com CEL. Nos últimos anos, diversos estudos já demonstraram que, em diferentes tipos de câncer, a razão linfócito monócito ou LMR possui associação, e o LMR é uma medida hematológica que avalia a proporção entre linfócitos e monócitos no sangue, onde valores baixos de LMR indicam uma resposta inflamatória e imunossupressão, o que pode acelerar a progressão do tumor, enquanto valores altos sugerem uma maior presença de linfócitos associados a uma menor progressão tumoral, além de que a razão de LMR é calculada a partir da contagem absoluta de células. Em 2022, o INCA estimou que para os anos de 2023 a 2025, o Brasil terá aproximadamente 15.100 novos casos de câncer na cavidade oral por ano, com 10.900 casos em homens e 4.200 em mulheres. Essa estimativa revela que os homens são mais propensos e isso se dá por serem mais expostos aos fatores de risco como tabagismo e etilismo. E por conta disso, o câncer de cavidade oral ocupa tanto o quinto lugar mais comum entre os homens no Brasil, como no Nordeste e na Bahia. Levando-se em consideração a escassez de estudos sobre o tema em populações da América do Sul e particularmente no Brasil, este estudo teve como objetivo investigar os valores pré-operatórios de LMR em relação ao prognóstico do céu em uma coorte retrospectiva de pacientes brasileiros. A metodologia desse trabalho envolveu a inclusão de 433 pacientes relacionados no setor de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Aristide Maltês, o RAM, onde os dados pré-operatórios foram obtidos a partir dos prontuários médicos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do RAM sob o protocolo CEP número 2.674.732. O critério de inclusão de pacientes para o estudo foi de pacientes com céu primário com diagnóstico histopatológico confirmado, e os critérios de exclusão envolveram pacientes sem laudo anatomopatológico que comprova a presença de céu, pacientes com tumor primário no lábio ou em outros locais da cabeça e pescoço, pacientes com sentido tumor primário oculto, pacientes com tratamento não cirúrgico prévio ao tumor e pacientes com distúrbio imunológico ou estado imunossuprimido. Após a inclusão dos 433 pacientes e seleção dos dados, a curva de Hogg foi utilizada para definir o valor de corte ideal ou cutoff para otimizar a precisão do teste. O método de Kaplan-Meier e o teste log-rank foram utilizados para calcular e analisar a sobrevida, estimando a probabilidade de sobrevida ao longo do tempo, onde essas sobrevidas aqui foram analisadas, e a acreção de Cox uni e multivariada foram realizadas para analisar os dados de sobrevida em associação com os dados clínico-patológicos. A partir dos 433 pacientes, obtivemos essas características clínico-patológicas, onde analisamos a idade, o gênero, a raça, se é fumante ou não, se é etilista ou não, o sítio primário do tumor, o tamanho do tumor, se houve metástase linfonodular na região cervical ou não, o estágio clínico, o nível de diferenciação, as margens cirúrgicas, se houve tratamento cirúrgico ou não e se houve tratamento ou não, sendo ele de qualquer tipo ou tratamento associado. Assim como Santos e colaboradores de 2022, verificamos que os pacientes com CEL são principalmente homens com idade avançada e com hábitos tabagistas e etilistas associados, além de que, em sua maioria, os pacientes representam casos avançados de CEL, onde estágios avançados do câncer oral estão associados com baixo LMR, segundo esse grupo de pesquisa, em 2022. Na tabela 2 estão presentes a relação do LMR com os dados clínico-patológicos e níveis de pré-tratamento. Foi mostrado que o LMR está associado com o tamanho do tumor, metástase linfonodal cervical, estágio avançado do tumor, assim como descreveu Park e colaboradores em 2018, e foi descrito também a relação do LMR com margens cirúrgicas, assim como demonstrou Hasegawa e colaboradores em 2020. Na tabela 13 estão os resultados da regressão de Cox univariada, onde foram estabelecidas as associações dos parâmetros clínico-patológicos com desfechos clínicos em pacientes com CEL. O resultado corrobora com Yang et al. Em 2018 e Wei Liu Ma em 2023, onde baixa LMR está associada a uma pior sobrevida global OS e uma pior sobrevida livre de doença, DFS. Na tabela 4 são apresentados os resultados da análise multivariada e mostram a relação entre parâmetros clínico-patológicos e desfechos clínicos em pacientes com CEL. Nessa análise, o LMR não apresentou relevância estatística com nenhum dos desfechos clínicos, assim como descrito por Hasegawa et al. Em 2020, indicando que o LMR não seria um biomarcador de prognóstico independente. E o método de Kaplan-Meier gera uma figura que ilustra altos e baixos valores de LMR e analisa o desfecho clínico em determinado período de tempo. Os resultados houveram relevância estatística apenas para as duas primeiras figuras, figura E e figura F, que representam OS e DSS, demonstrando maiores desfechos clínicos para altos níveis de LMR, assim como evidenciado em Hasegawa et al. 2020. Este estudo tem caráter inédito por ser o primeiro na América do Sul a trabalhar com esses parâmetros em uma coorte e também corrobora com a afirmativa de que valores pré-terapêuticos baixos de LMR estão associados a piores desfechos clínicos. Entretanto, este estudo se alinha com a indicação que o LMR não é mais adequado como indicador prognóstico independente de pacientes com CEL. No fim, gostaria de agradecer a professora Deise Vilas Boas, a Renata Calombi, doutoranda do PPGIM, cuja tese está vinculada ao meu plano de trabalho, a minha tutora Maria Xavier, mestrando do PPGIM, e meu colega IC, Giovanni Santos, cujo plano de trabalho é complementar ao meu, ao PIBIC-UFBA pela oportunidade de bolsa e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.